Bom, olha só, eu queria fazer uma discussão. Estou aqui escrevendo um livro, o meu terceiro livro, e, e tem um casal amigo meu que está aqui em Teresópolis também, o Nelson e a Lili, e eu tive conversando com eles, e principalmente com o Nelson, que ele já trabalhei com ele em outros carnavais, e a gente estava discutindo e eu percebi que existia uma confusão importante para ser esclarecida entre quatro conceitos, que são os seguintes: cosmovisão, ideologia, problemas e metodologia. São quatro coisas que são importantes e foi uma coisa que a gente começou a discutir. Então, olha só. O que é a cosmovisão? Cosmovisão, eu vou ficar caminhando, se você ficar tonto, você fecha o olho. Cosmovisão é o seguinte: cosmovisão é o que cada um, é uma coisa opcional que cada um tem, né? Digamos, vem da cultura que a pessoa tem, né? E as opções que ela faz diante daquelas formações culturais que ela teve da família dela, da escola, etc, etc. Então você tem a cosmovisão católica, você tem a cosmovisão judaica, você tem a cosmovisão evangélica, você tem você teria a cosmovisão espírita, você teria a cosmovisão de vários tipos. Então a cosmovisão, na minha opinião, ela abarca tudo, tudo. Como você se relaciona com a morte, como você se relaciona com as pessoas, quais são os seus critérios de trabalho, tudo que você imaginar, de tudo, forma a sua cosmovisão. E aí você pode dizer que a sua cosmovisão se aproxima mais de tal cosmovisão, ou partiu de uma tal cosmovisão e fez um determinado questionamento. Então a cosmovisão é uma coisa que muitas vezes as pessoas dizem que a cosmovisão, foi uma discussão que até eu já fiz, né? Minha mãe é judia e eu disse que eu não me considero judeu. Na cosmovisão judaica, quem é filho de judia é judeu. Mas como eu percebo essa cosmovisão de fora, eu digo, dentro da cosmovisão que vocês têm, eu concordaria dentro dessa lógica, mas eu estou dentro de uma outra cosmovisão que eu optei, que eu tenho livre-arbítrio, então eu posso, com a minha possibilidade de escolha, dizer que não me considero, né? Por nenhum critério, simplesmente porque eu não compactuo com aquelas ideias, com aquela cultura, com aquele movimento. Não tenho nada contra, tanto que sou casado com uma judia, meus filhos, os três, se consideram judeus, e é uma opção de cada um, né? Então, beleza. Então isso aí é o que a gente vai definir como cosmovisão. É uma opção que você tem, de você ter que fazer escolhas, e cada pessoa pode ter uma cosmovisão pessoal, e essa cosmovisão pessoal, ela se aproxima, ela cria uma identidade, ela aparece com uma determinada cosmovisão que existe, que é trabalhada, que é refletida, que é discutida e é colocada para você se definir. Ideologia já seria um pedaço da cosmovisão. A ideologia já é alguma coisa que entra no âmbito, dentro daquilo que eu interpreto. Você tem diversas interpretações, mas eu estou colocando a minha visão. Então a ideologia é um subconjunto do que a gente está chamando de cosmovisão. Já entra um pouco mais no aspecto de projetos, né? Na área política, na área social, em que você vai definir, e aí a ideologia é um projeto mais social, mais coletivo, né, do qual você vai propor algo para a sociedade e vai se alinhar com as pessoas que propõem a mesma coisa que você. Então aí você tem uma cosmovisão geral, e dentro dessa cosmovisão geral você tem diferentes ideologias que podem ter. Uma pessoa pode ser espírita, marxista, a pessoa pode ser espírita liberal, a pessoa pode ser espírita nazista, ou ela pode ser espírita de qualquer jeito. Então ela pode ter diferentes ideologias, né, independente da cosmovisão. Então a ideologia, ela entraria como se fosse um subconjunto da cosmovisão, e ela teria um caráter mais coletivo e uma opção, obviamente, individual de cada um, para que você possa trabalhar. Então você também escolheria uma ideologia, né? Então, tanto a cosmovisão quanto
ideologia definem, no final das contas, metodologias, definem maneiras que você vai resolver problemas na sociedade. Então as pessoas sugerem, né, que numa determinada cosmovisão as pessoas têm que comer determinadas coisas, têm que casar de um determinado jeito, têm que fazer determinadas cerimônias com determinadas situações, as pessoas vão escolhendo, as pessoas vão estabelecendo como as coisas vão acontecer e vão definindo metodologias. Então as metodologias vão sendo definidas, as formas de pensar vão sendo definidas, etc, etc. Né? Então as metodologias são tentativas de você criar padrões, criar regras, criar normas, etc, etc, para lidar com os problemas da sociedade. Tá certo? E aí então a gente vem para o quarto conceito, que é a questão dos problemas. E aí vem uma questão interessante, porque os problemas não são necessariamente opcionais. Existem, obviamente, problemas opcionais. Eles dizem, eu quero me relacionar com um determinado problema, eu quero escolher a medicina. Você então não tem um problema de pele e você é um dermatologista, então você escolheu aquele problema para ajudar a sociedade. Então é um problema opcional que você escolheu, que você está discutindo, que você está vendo, que você tem interesse, etc, etc, etc. E tem problemas que são problemas que não são opcionais, que são problemas que as pessoas acabam tendo, né? Um câncer, tsunamis, crises econômicas, etc, etc. Então, esses problemas não são opcionais. São problemas que você diz assim, não, eu tenho um problema e quero... A sociedade tem um problema e que precisa resolver o problema. E você precisa, então, aí a partir das cosmovisões que as pessoas têm, a partir das ideologias que as pessoas têm, né? E a partir dos especialistas que escolhem ajudar a sociedade a resolver esses problemas, que são as pessoas que estudam esse problema, nós vamos procurar metodologias para resolver esses problemas. Só que a metodologia ela vai trabalhar em uma coisa interessante. A metodologia ela vai fazer o quê? Ela vai olhar para essas cosmovisões, vai olhar para as metodologias, vai olhar para as cosmovisões, vai olhar para as ideologias, vai olhar para as propostas de metodologias que foram construídas e analisar se essas propostas ajudam a minimizar aquele problema. Minimizar no sentido de causar menos sofrimento, né? Ter resultados, né? Em que você possa reduzir os efeitos, digamos, os riscos, os problemas, os sofrimentos que ele causa e aumentar as oportunidades, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida da sociedade, melhorar a qualidade de vida do planeta, do ambiente, da diversidade, etc, etc. Então, a partir daí você então tem um espaço entre, uma metodologia proposta e um espaço entre o problema que você tem que resolver. E você tem, então, toda a intoxicação das cosmovisões e das ideologias, né, que prescrevem determinadas metodologias, né, a partir de algo que foi construído, digamos, artificialmente na cabeça das pessoas, etc., tal, que nem sempre na prática se resolve. Né? Não adianta o cara, por exemplo, dizer assim, não, vamos fazer uma operação espírita aqui, que eu vou tirar o seu câncer. Pode ser que funcione para, 50 pessoas, de 5 mil, 50 pessoas consigam, de algum motivo, alguma coisa, extirpar aquele câncer ali. Mas nos outros tantos que tiveram aquele problema, talvez seja melhor fazer uma quimioterapia, uma radioterapia ou operar, etc., tal, que são coisas muito mais garantidas. Então são metodologias mais comprovadas que você pode, através de fatos e argumentos, trabalhar em cima disso. Então, a procura de metodologias eficazes para resolver problemas não opcionais, né? Problemas que acontecem na sociedade, que a gente precisa lidar com eles de maneira obrigatória, obriga que você crie metodologias, e a gente pode chamar até de metodologias mais ou menos científicas, né? Metodologias que são mais ou menos eficazes. Não quer dizer que metodologias científicas são eficazes, não. Quer dizer o seguinte, a procura de metodologias eficazes, na minha opinião, a procura é o que a gente pode chamar de ciência. A ciência, então, estabelece um critério para atuar em cima dos problemas da sociedade, para resolver esses problemas através de experimentação de fatos, de argumentos, para que a gente possa. Os argumentos são, antes de você atuar nos fatos, você começa a discutir, diz assim,
as pessoas estão aqui com uma epidemia. Qual é o motivo dessa epidemia? Então tem várias hipóteses que você vai sugerir. Então, nesse momento, são os argumentos. Então, quais são os argumentos? Não, isso aí eu acho que é o ar, isso aqui eu acho que é o clima. Não, mas o clima continua igual, o ar continua igual. Não me parece lógico o que você está falando. Então, você vai começar a procurar argumentos, né, para você poder analisar. E você vai pesquisar, vai trazer fatos. Então traz fatos para sustentar os seus argumentos, né? Não, olha só, o ar aqui era assim, assim, aí aquela fábrica lá foi colocada, etc. Aí realmente tem um argumento, a partir daquela data, então começou a mudança por causa disso. Então isso aí é um fato que realmente corrobora o seu argumento. Então, diante de tudo isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a procura de metodologias para que a gente possa atuar em cima desses problemas. Então, e a gente estava fazendo essa discussão, quando eu estava dizendo que quando a gente vai discutir, a gente precisa de argumentos e fatos, a gente precisa de argumentos e fatos para quê? Para que a gente possa trabalhar melhor com essas metodologias. Sem os argumentos e sem os fatos, você não pode trabalhar melhor com essas metodologias. Obviamente que dentro desses argumentos e fatos existem cosmovisões e existem ideologias que estão embutidas nesse processo. O trabalho de uma pessoa, na minha opinião, um profissional eficaz, é não deixar, né, ou ter consciência, ou saber lidar, né, ou ter abertura para que possa analisar essas ideologias e essas cosmovisões, para que não interfira na eficácia das metodologias. Esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido comigo e com os meus alunos exatamente nessa direção. O ego intoxicado, né, precisa ter um espaço, que é o espaço de reflexão, para analisar essas intoxicações e ver o que é intoxicação, que precisa ser questionada, né, e o que você precisa de novas visões para lidar com aquele problema, né? Para terminar, existem problemas que são problemas mais emergenciais e menos emergenciais. Então, por exemplo, a crise da dengue hoje é um problema emergencial. Então, isso vai causar mais dedicação de determinadas pessoas, mais interesse, porque aquilo está afetando a vida das pessoas de uma maneira mais e tal. A epidemia que deu nos índios, os pataxós, em 1800, é uma coisa interessante, etc., mas que também não vai demandar, nesse caso, não vai demandar tanto interesse. Então, existem problemas que são mais emergenciais e problemas menos emergenciais. Bom, de maneira geral, era isso que eu queria falar, explicando essa visão toda, detalhando tudo isso, né, para dizer que quando a gente vai discutir metodologias, a gente está falando de metodologias eficazes, metodologias é a limpeza, é a tentativa de limpeza das cosmovisões e das ideologias que existem, né, para que as propostas que vão ser oferecidas sejam realmente eficazes para que os problemas aconteçam. A grande vantagem das metodologias, diferente das filosofias e teorias que ajudam nas metodologias, mas estão mais distantes, é que as metodologias são testadas. Você pode dizer, em tanto tempo, com tal tratamento, com tal coisa, os resultados vão acontecer assim, assim, assim. Então, você pode aferir, medir se aquilo que você está propondo, se aquilo que você vai interferir nos fatos, na realidade, realmente, de fato, vai ter o resultado que você está esperando ou próximo daquilo que você estava esperando. Bom, é isso.